tarde a todos. Muito obrigada pelo carinho de sempre e é uma grande honra participar novamente desse simpósio, agora devidamente acompanhada. Se faltar um pouquinho o fôlego, não reparem, estou de 7 meses, então às vezes acontece. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios do doente crítico hematológico em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva. Meu nome é Julia Volle, já fui muito bem apresentada e eu não estou com o passador, tá aqui. Bom, é sabido que o sangue é basicamente formado por uma parte líquida, o plasma, né, e por elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma contém proteínas que, entre outras ações, atuam na defesa do organismo e ajudam a controlar hemorragias. A hematologia é a especialidade que estuda as doenças que envolvem o sistema hematopoético, ou seja, tecidos e órgãos responsáveis pela proliferação, maturação e destruição das células do sangue, assim como estudos de distúrbios de coagulação que envolvem substâncias contidas no plasma. Aí eu trouxe para vocês as principais doenças hematológicas, né? E falando um pouquinho mais sobre as anemias propriamente ditas, né? A gente tem as hemolíticas, aplásticas, megaloblásticas, já falando sobre as alterações da coagulação. Púrpuras, hemofilias, doenças de von Willebrand, entre outras, e doenças infiltrativas e proliferativas, leucemias agudas ou crônicas, linfomas, mielodisplasias, mieloma múltiplo, síndromes mieloproliferativas e doença de Gaucher. O Rodrigo falou brilhantemente sobre o transplante de medula óssea, eu não vou me estender muito mais em relação a esse assunto, mas a gente sabe que é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, consistindo na substituição da medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo justamente de reconstituição da medula saudável. Esse tipo de tratamento é proposto em casos de anemias aplásticas graves, mielodisplasias e alguns tipos de leucemias também. Bom, o processo tem início com testes específicos de compatibilidade, justamente para a gente evitar processos de rejeição da medula pelo receptor, né? O doador é então submetido a um processo realizado em centro cirúrgico sob anestesia, com duração de aproximadamente 2 horas. Lá são realizadas múltiplas punções nos ossos posteriores do quadril e realizado então o aspirado da medula, né? Para receber o transplante, o paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes, destruindo a própria medula e somente após ele recebe a medula sadia, como se fosse uma transfusão de sangue. E aí, falando um pouquinho mais sobre o doente crítico hematológico propriamente dito, eu trouxe esse paper para vocês que mostra para a gente que a insuficiência respiratória aguda é a principal causa de internações desse perfil de pacientes na unidade de terapia intensiva, ocorrendo de 10 a 20% dos pacientes com leucemia aguda ou linfoma e cerca de 50% dos pacientes com neutropenia ou transplante de medula. E aí a gente viu que há uma alta taxa de mortalidade, podendo chegar a 50% dos casos, com valores ainda maiores quando esse paciente é submetido à ventilação mecânica invasiva. Isso pode estar correlacionado à falha na identificação do patógeno. Bom, aqui a gente tem os principais fatores que aumentam a mortalidade desse perfil de paciente na unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem um score de gravidade mais elevado, a necessidade de ventilação mecânica, se esse paciente acabou cursando com síndrome de desconforto respiratório, choque, necessidade de vasopressores, como a necessidade de terapia substitutiva renal e um maior tempo aí de ventilação mecânica. Ui, muito obrigada. Bom, esse outro paper traz para a gente as principais características observadas nesses pacientes na unidade de terapia intensiva. Se trata de um estudo observacional retrospectivo, onde foram vistos 157 pacientes com uma média de idade de 45 anos e cerca de 80% deles sofriam de doenças malignas como mielodisplasia. Então, a principal causa na admissão foi a insuficiência respiratória aguda, né? E a incidência de infecções pulmonares com sepsis elevada, justamente em razão da imunossupressão. Durante as primeiras 24 horas após a admissão, 47 desses pacientes foram intubados e 38 foram submetidos à ventilação não invasiva. Dentre os 38 que receberam inicialmente essa terapêutica de ventilação não invasiva, 26 foram mais tarde intubados. E foi visto que a ventilação não invasiva, durante as primeiras 24 horas após a admissão à unidade de terapia intensiva, apresentou um bom prognóstico.
né? Mas aqueles pacientes que tiveram falha e necessitaram posteriormente de intubação orotraqueal apresentaram taxas de mortalidade muito maiores, acima de 60%. Então, é urgente que a gente trace protocolos específicos, né, estratégias ventilatórias específicas para esse perfil de paciente na unidade de terapia intensiva. Bom, e aí a gente tem esses três cenários, né, que a gente precisa se preocupar quando o paciente apresenta algum deles na unidade de terapia intensiva, justamente porque esse perfil de pacientes é um perfil de pacientes imunossuprimidos e que eu sempre brinco, né, quando eles internam na nossa unidade, para ligar justamente um alerta, porque ele possivelmente vai cursar com pior prognóstico, né? Então, o edema pulmonar, a síndrome de conforto respiratório e a hemorragia alveolar, a gente tem que ter muita atenção. Falando um pouquinho mais sobre o edema pulmonar, ele normalmente aparece em torno da segunda ou terceira semana pós-transplante de medula óssea e pode estar associado a derrames pleurais. A apresentação clínica, esse paciente pode estar dispneico, com ganho de peso, estertorando e com redução da pressão parcial de oxigênio, ele pode estar saturando, né? De alterações radiológicas, ele pode apresentar uma redistribuição vascular e aumento difuso do infiltrado intersticial. Bom, a gente sabe que a ventilação não invasiva pode ser uma boa aliada para esses pacientes que apresentam edema pulmonar, né? Quando, assim, bem indicada, a gente avaliando ali a beira do leito as indicações e contraindicações, né? E esse paciente pode ter uma boa resposta terapêutica. Bom, já a síndrome de desconforto respiratório, ela é uma insuficiência respiratória aguda e grave, caracterizada por edema pulmonar não cardiogênico e dano alveolar difuso que causam má oxigenação. Essa síndrome gera danos inflamatórios pulmonares que resultam em aumento da permeabilidade vascular pulmonar e diminuição do tecido aurado. Esse paciente vai se apresentar hipoxêmico, com alterações radiológicas bilaterais, aumento do espaço morto-fisiológico e alteração da mecânica pulmonar. Esse aqui foi o último guideline, né, com a nova definição de SARA. Então, é importante que quem ainda não teve oportunidade de conhecê-lo, entrar para dar uma lidinha posteriormente nesse documento. E aí, pensando que esse paciente ele teve um pior desfecho, né, precisou ser invadido, né, precisou evoluir para ventilação mecânica invasiva, como a gente vai ventilar esse paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo? Bom, então na SARA moderada a grave, a gente vai preconizar um volume corrente ajustado de 3 a 6 ml por quilo de peso predito, uma menor FO2 possível para garantir uma saturação acima de 92%, uma pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água, uma drive pressure abaixo de 15 também, e a gente vai iniciar com uma frequência respiratória no primeiro momento de 20 incursões por minuto, e caso necessário, aumentar até 35, desde que a gente não ocasione autopipe, tá? Bom, a gente vai titular essa PIP da forma que cada um achar mais confortável, tá? Seja PIP table, PIP decremental, obtenção do ponto de inflexão inferior pelas técnicas de volumes aleatórios. E a gente vai pensar no bloqueador neuromuscular quando esse paciente tiver uma PF abaixo de 120, já sob sedação profunda, utilizando aí nas primeiras 40 horas de ventilação mecânica invasiva. A posição prona ela vai ser muito bem-vinda quando essa PEP estiver abaixo de 150, e aí a gente vai deixar aí por pelo menos 16 horas. As manobras de recrutamento alveolar máximo, nesses casos de hipoxemia refratária, não responsivas à prona, já seguidas de diversos ajustes ali, ventilatórios, principalmente da PIP. E o óxido nítrico, quando esse paciente tiver SARA grave com hipertensão pulmonar aguda e falência de VD. Já a ECMO, quando esse paciente tiver uma PF abaixo de 80, já com uma FO2 de 80%, após a realização de todas as manobras aí de resgate para SARA grave. E aí, falando um pouquinho da hemorragia alveolar, essa síndrome ela vai se caracterizar pelo sangramento difuso nos alvéolos pulmonares, né, sendo apresentada por um infiltrado pulmonar bilateral, queda dos níveis de hemoglobina e hipoxemia. Tem algumas causas, né, como infecções, vasculites, coagulopatias e doenças do colágeno, e a terapêutica consiste basicamente no tratamento da doença causal e suporte ventilatório. Esse outro paper fala um pouquinho mais sobre a hemorragia alveolar difusa, e a gente vê que ela apresenta alta taxa de mortalidade, necessitando de manejo rápido da equipe multidisciplinar, com a correção hemodinâmica, transfusão de sangue e suporte ventilatório, tá?
Embora a gente não tenha um consenso da PIP ideal nesses casos, os níveis devem ser ajustados justamente pela gravidade e a capacidade de recrutamento alveolar dos pacientes. Uma PIP alta, ela pode reduzir o sangramento ativo, levando aí um efeito de tamponamento e prevenir o colapso alveolar. E a hipercapnia permissiva, ela pode ser uma parte aí da estratégia de ventilação mecânica protetora. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês um caso clínico de um paciente que esteve conosco no ano passado, lá no nosso serviço do CHN. É o paciente PRC, do sexo masculino. Paciente de 52 anos, que interna com esses sintomas, né? Um quadro gripal, tosse seca, coriza 5 dias, tinha uma hematura, desúria, fazendo febre, náuseas e cansaços. E aí, o motivo da internação no dia 3/10, ele interna devido a um choque septic pulmonar por conta de uma pneumonia viral sobreposta por uma bacteriana. Já de problemas prévios, ele já tinha um TMO halogênico aparentado mieloablativo do dia 25/10/2022 por conta de uma LMA. Fez uma DEC cutânea, como o Rodrigo falou na palestra passada, grau 1, e chegou a internar em 2022 por conta de uma reativação do CMV e, posteriormente, em abril de 2023. E ele também tinha uma apendicectomia há 5 anos. Esse é o laboratório de entrada, um paciente que interna com a gente com uma hemoglobina de 10, plaqueta de 52.000, um leuco que é pior evolutivamente, com 3 bastões, uma PCR elevada, então paciente que está inflamado ali, né? Uma Procal de 18, uma função renal tocada, NR de 1,2. Função cardíaca normal e uma TC de tórax com vidro fosco. Esse paciente, ele interna para a gente com uma nora 0,4 micrograma quilo minuto. E a linha do tempo dele? No dia 4/10, lúcido e ansioso, taquipneico, sem aumento do trabalho ventilatório, em catéter nasal 3 litros por minuto. A gente inicia a terapia de ventilação não invasiva, entendendo que esse paciente é um paciente de alto risco, né? Já no dia 7/10, e esse paciente ele também tinha um componente de congestão pulmonar, né? Estava dependente de oxigênio, cansando ali durante as mobilizações. Já no dia 7/10, um pouco depois, né? 3 dias depois, esse paciente já apresenta uma piora importante do padrão ventilatório, uma maior dependência de oxigênio e precisou evoluir para ventilação mecânica invasiva, precisou ser entubado. Muito assincrônico, extremamente ansioso, enfim, ele já tinha esse perfil de ansiedade antes de ser entubado. No momento da intubação, mesmo com ajuste adequado da sedação, precisou entrar o bloqueador neuromuscular, principalmente entendendo que a gente queria trazer esse paciente para uma ventilação mecânica protetora. E aí, no eco do dia 20, a gente percebeu que ele, além de tudo, né, além do quadro pulmonar, especificamente, ele apresenta uma endocardite infecciosa. Já no dia 25, a gente não consegue estubar esse paciente, ele acaba evoluindo para uma traqueostomia, extremamente sarcopênico, um paciente que já faz uso de corticoide-terapia, de uso crônico, precisou ser bloqueado, uma ventilação mecânica aí prolongada, ficou muito sarcopênico e a gente precisou traqueostomizá-lo. No dia 25/10, ele senta à beira do leito em ventilação mecânica. Normalmente, esses pacientes eles têm uma reserva ali baixa, né? Então, a gente optou pela ventilação mecânica no sentido de ser facilitadora ali da reabilitação. E a gente deu início ao desmame ventilatório desse paciente. Já no dia 28, ele conseguiu ser desmamado da ventilação mecânica. No dia 31, teve seu cuff desinsuflado. Posteriormente, a gente adaptou a válvula inflamatória, obviamente, em conjunto com a equipe da fonoaudiologia. E no dia 8, ele é a primeira vez que ele consegue sentar fora do leito. No dia 17, deu os seus primeiros passos. E no dia 18, foi de alta para o setor da unidade de internação do transplante medula óssea, lá do hospital. Essa é a fotinha dele. É um paciente que a gente progrediu mobilidade assim que deu, assim que ele apresentou estabilidade clínica. A gente usou a eletroestimulação como terapia adjuvante ali da reabilitação funcional desse paciente. Então, por mais que a palestra em si tenha um direcionamento para ventilação mecânica especificamente, a gente não tem como deixar de falar da mobilização precoce, que faz parte da gente, né? Faz parte da nossa profissão. Então, e é o que vai trazer funcionalidade e maior qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, assim que der, tire seu paciente do leito, progrida a mobilidade, progrida posturas, em ventilação mecânica, se for necessário, né?
Então, no dia 30, ele foi de alta para o hospital de transição, com a traqueostomia metálica ocluída e deambulando maiores distâncias com auxílio do andador. Tá? Então, esse foi um paciente que esteve extremamente grave conosco, né? Acabou precisando ser traqueostomizado por todo o contexto, mas que ainda assim ele consegue sair do hospital sem dependência da pressão positiva e progredindo mobilidade de acordo com o que ele ia ganhando ali no dia a dia da reabilitação. E aí eu trouxe para vocês, eu sei que é um pouco clichê, né? Vamos entregar o nosso melhor? Super clichê, né? Mas essa paciente também esteve conosco, e aí eu mandei uma mensagem para saber como ela estava, e ela me respondeu da seguinte forma. Também uma paciente pós-transplante de medula óssea que ficou super grave conosco no CTI. Oi, Júlia, tá tudo bem? E com você? E a equipe? Fiquei muito feliz e emocionada com a sua mensagem. Foi essencial o seu áudio porque me lembro muito bem do seu tom de voz e da sua alegria toda vez que me dizia que já já o tubo vai sair. E toda aquela esperança que me soava como música aos ouvidos. Eu acreditei todos os dias que eu era mais um dia e já já eu ia sair dali. Subi para o quarto porque eu estava viva. Não sai da minha cabeça a primeira vez que eu levantei e andei até o final do corredor. Todos vocês da fisioterapia foram muito importantes. Eu tinha acabado de acordar e não podia nem me virar ao lado da cama. Eu fiquei muito emocionada por você lembrar de algo que já passou tem um tempo, parece até distante para mim. Todo dia 15 aqui em casa, vou comemorando os meses, saí dia 15 de setembro de alta, e agora em dezembro já são 3 meses. No caso, ela mandou essa mensagem ano passado. Continuo com a fisio em casa e já estou até dando uns pulinhos chinelo. O corpo é muito resiliente e fui conquistando as escadas, me abaixar, tomar banho sozinha. Tanta pequena, grande conquista que todos que passam pelo CTI de volta ao mundo podem concordar comigo. Obrigada e muito por toda a dedicação e carinho. Você nasceu para o que faz. Beijos. Então, assim, é, é super gratificante, né? Eu acho que receber uma mensagem dessa faz assim, nossa, valeu a pena, né? Valeu a pena estar aqui, valeu a pena me dedicar, me esforçar. Eu sei que às vezes é complicado o nosso dia a dia ali na unidade de terapia intensiva, às vezes é muito corrido, sim, mas a gente sempre relembrar o nosso propósito, né? O porquê que a gente está ali, que é devolver a qualidade de vida para os nossos pacientes. Esse é um curso de oxigenoterapia e VNI que a gente está organizando lá no Complexo Hospitalar de Niterói. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer parte, vai ser um prazer. Muito obrigada, gente. Estou à disposição. Estou à disposição para maiores dúvidas.